Então, vamos colocar os filmes. Regina foi exibida aqui na foto, né? Mas você não viu. É. Então, primeiramente, vai ser o curta que nós fizemos, de 15 minutos, é um compacto, uma espécie de trailer, né? Para assistir depois o de 40 minutos, quiçá às 3 horas. Então, isso aí, 3 minutos para cada um. E eu confesso que, na verdade, eu não tinha uma atração especial por aquela antropologia cultural que nós recebíamos na PUC na época. Mas por isso mesmo é que eu descobri, não me lembro mais exatamente como, o Índio e o Mundo dos Brancos, o livro do Roberto Cardoso de Oliveira. E que para mim foi uma grande descoberta na época. Essa antropologia social que o Roberto fazia, que era uma espécie de crítica ao culturalismo da época, para mim foi uma grande descoberta. E o Roberto frequentava e tinha atividades lá no Centro Latino-Americano. E, num determinado dia, eu o vi entrando, alguém me disse que era ele, não sei bem como é que era, e eu o abordei. E foi assim que eu conheci o Roberto Cardoso de Oliveira, né? Que me convidou de imediato para ir ao museu, para conversarmos e tal, de onde saiu o convite, então, para ser, então, assistente de pesquisa não remunerada de início no Museu Nacional. E foi assim que eu fui para o Museu Nacional. Isso foi antes do programa de pós-graduação em Antropologia Social. Eu fui como assistente de pesquisa do Roberto, que conseguiu para mim, na época o CNPq funcionava no Rio ainda, né? E ele conseguiu para mim uma bolsa de pesquisa, uma bolsa do Conselho. Então eu acredito que eu tenha sido um dos primeiros cientistas sociais brasileiros que tenha tido bolsa do CNPq, através dessa assistência ao Roberto Cardoso. E um projeto de pesquisa dele sobre o contato interétnico, onde ele imaginou a minha posição, já que eu era sociólogo, né, tratava da Escola de Sociologia e Política, de eu virar uma espécie de especialista no polo não indígena do contato interétnico. Foi assim que a coisa começou. E que fez com que eu viesse a fazer trabalho de campo no Tocantins, que foi a minha primeira experiência de trabalho de campo pós-formação na graduação, né? Depois podemos falar mais um pouco sobre isso. Eu viajei para o Tocantins com Roque Laraia, mas isso depois nós podemos falar um pouco mais. Paralelamente a isso, nessa época, o Roberto estava fazendo as movimentações no sentido da criação do programa de pós-graduação, porque essa exatamente foi uma época em que, a partir do famoso parecer Sucupira, surgiu a nova pós-graduação no Brasil, né? E o Roberto, que era muito hábil politicamente, ele percebeu que essa era uma entrada importante naquele momento. Nisso surgiu um convite aqui do Roberto Cardoso, né? Para trabalhar no programa de pós-graduação que eles estavam criando, né? E o Otávio que me indicou, né? Eu e o Otávio, desde o primeiro ano da escola, sempre estávamos juntos, né? E o Otávio indicou o meu nome, ele aceitou e tal. Eu devia ter a ideia que a tese fosse defendida ainda em 68, né? O Roberto foi a Paris e conversamos. Aliás, lá em Paris eu tinha conhecido rapidamente aqui o Albertino Rodrigues, né, que também estava fazendo doutorado lá, tinha feito já um trabalho de campo em Portugal, e estava lá, e tínhamos nos conhecido rapidamente aqui,
E lá ficamos muito amigos, né? Então, eu e o Albertino era outro também, outra figura que estávamos sempre juntos e tal. E o Roberto Cardoso também se dava muito com o Albertino, nos encontramos e acertamos essa vinda, mas no abril de 69 eu entreguei a tese lá ao Burrico, e ele disse, olha, infelizmente eu estou viajando para o Líbano, vou ter que dar um curso lá esse semestre, agora só não posso ler agora a tese, não sei o que, você deixa aí. E voltei para cá, voltei já, que não estava com o título ainda, mas comecei a trabalhar com uma bolsa para o PP Gás, né? Que funcionava lá no Centro Latino-Americano, o Diegues tinha garantido lá um espaço para o Roberto Cardoso. E então só em 71 é que eu arranjei um dinheiro para comprar uma passagem, porque grana não tinha, comprar passagem, ir e tal, e defendi, entreguei em 69, né, em abril de 69, e defendi em março de 71. Né. Estava trabalhando muito a partir das formulações do Althusser, né, e da coisa do Bourdieu, né? O Bourdieu tinha publicado o artigo dele sobre campo intelectual, né? Que foi isso aí, discutir para burro com ele, depois ficamos anos e tal. E então, eu achei que facilitou a montagem da coisa. E então, quer dizer, a tese foi basicamente uma apresentação, né, desse debate, né, sobre a tese foi eu tentei dar conta dessas diferentes tomadas de posição, né. Como eu cheguei à antropologia, mais especificamente, talvez tenha a ver com uma professora em especial, a Lígia Sigur, e foi minha professora substituindo em um certo semestre o professor Manuel Diegues. E a Lígia falava muito do movimento camponês no Nordeste, né? Cultuava muito os discursos dos camponeses, encontrava neles uma consciência maravilhosa em relação à situação de opressão que viviam, e também caminhos, estratégias de luta política bastante coerentes. Isso era uma coisa maravilhosa de ouvir, porque, em geral, as elites intelectuais sempre se sentem portadores do caminho, da verdade, né, da vanguarda, e elas acham que têm que ensinar, que têm que conscientizar as populações que são mais pobres ou que são mais dominadas. Meus colegas de turma também, acho que aprendi muito com eles, né? E eles são muito importantes na minha formação. Acho que basicamente Alfredo Wagner, Alberto de Almeida, colega durante todo o período da graduação, e sempre uma partilha muito importante em termos de objetivos, em termos de valores, em termos de métodos, experiência de vida. E também um colega mais próximo que tive foi Terry Vale de Aquino, que terminou o curso aqui e posteriormente voltou a ser meu colega na UNB, me acompanhando nesse período, e também uma vez me acompanhou a campo. Enfim, era uma amizade também de longa duração, e eram amizades importantes que eu tinha e que me ensinavam muito também. Eu mencionei a Lígia Sigur como professora, mas a relação com a Lígia foi mais além que isso. Durante esse período, que ela foi minha professora, do Alfredo e do Terry também, no final de uma aula ela me disse, olha, eu queria conversar com você porque há um projeto no Museu Nacional que é de fazer pesquisa no Maranhão. E já tem 2 pesquisadoras lá trabalhando e eles querem um assistente de pesquisa. Então, a Lígia me disse, eles têm uma passagem aérea, eles vão dar um prolabore aí para vocês, para estar no campo. E, na hora, a nossa reação, assim que ouvimos, foi
e vamos fazer isso juntos. Então eu, Alfredo e Terry reagimos positivamente. Ela disse, só tem uma passagem, como é que vocês vão resolver isso? Eu disse, não, nós vamos de ônibus. E aí dividimos uma passagem de avião em passagens de ônibus e fomos para o Maranhão. O Roberto Cardoso tinha essa teoria das frentes de expansão, né? E então era essa fricção interétnica entre povos indígenas e populações nacionais, rurais, etc. E então essa região era do centro-oeste, essa expansão por Mato Grosso para a região amazônica, e uma área do nordeste de contraposição, né? E que o Maybury Lewis, que estudava os Chavantes e etc. no centro-oeste, queria também fazer uma pesquisa com as elites do nordeste. E aí o Moacir foi chamado para essa área do nordeste para coordenar o trabalho de campo. Então, depois de lá para o segundo ano, lá de frequentando ali o curso, 70, fiz os créditos entre 70 e 71. E no início de 72, nós fizemos um trabalho de campo com um grupo, esse grupo do Moacir, que tinha uma equipe estudando a plantation canavieira, né, onde vários grupos eram estudados. E a mim coube, na divisão do trabalho, lá, estudar os operários de usina de açúcar, a parte industrial da plantation, né? E outros colegas, como a Frânio e a Beatriz, estudaram um campesinato periférico à plantation. O Moacir estudava as feiras e o barracão, etc. E a Lígia Sigô estava estudando os assalariados, moradores que estavam se transformando em trabalhadores assalariados, chamados clandestinos, porque não seguiam pela legislação do trabalho. Então, essa área que tinha tido muita transformação política nos últimos anos, anos 50 para 60, né, o golpe de 64 deu uma trava, né, no movimento social, do campesinato que estava ali surgindo com muita força, né? A legislação do trabalho e também da terra foi estendido para os trabalhadores rurais em 63 e 64. Os proprietários reagiram a isso, né? E o golpe de 64 deu muita força aos proprietários, houve uma repressão muito grande, e eles botavam para fora esses moradores que podiam ser protegidos pela legislação do trabalho. Então, bom, a gente fez essa pesquisa ali, coletiva, várias pessoas. Eu conheci a Rosilene nessa época, aí, no final dos anos 70, que ela já era da turma inicial, que entrou em 68, e eu era da turma entrada em 70. E aí conheci ela, começamos a namorar, etc. E ela estava terminando a tese dela sobre artesanato em Juazeiro do Norte, no Ceará, numa outra equipe que tinha lá. E foi aí o Isaac, então, telefonou para o Roberto Cardoso de Oliveira. Nós não conhecíamos nada de antropologia, nós não tínhamos nem ideia do que era antropologia. Então, essa reconversão que no meu caso, por exemplo, foi uma reconversão profunda, porque era de uma coisa que eu tinha sido formado até ali para seguir uma carreira, com todos os percalços que ela tivesse, tive que virar completamente, imagino que Sérgio tenha sido mais ou menos semelhante, e aceitar, então, entrar no Museu Nacional, e o Museu Nacional me fez um bem total, porque, primeiro, era realmente ligado a muita leitura, muito estudo, coisa bem feita, e tinha uma espécie de obrigatoriedade não dita, mas real, de fazer pesquisa empírica. E tivemos a sorte, nesse caso, de logo na entrada encontrarmos Moacir e Lígia Sigô, que eu não vou desenvolver isso aqui, mas tinha conhecido já ao longo
da vida tanto na França quanto no Brasil. E foi nesse momento que Moacir, então, convida a Marie-France, a mim, a Sérgio, a Rosilene, a Beatriz, a outras pessoas, a irmos a Pernambuco para fazer recenseamento de feira e depois escolher um tema para pesquisar. Foi dessa maneira que, na verdade, eu comecei a trabalhar sobre economia camponesa e uma coisa que era completamente diferente da minha formação como economista, que o economista observa, tem instrumentos sistemáticos de registro do comportamento dos outros. E isso se dá através da estatística. Mas a ideia que os outros se fazem de explicação sobre o próprio mundo deles, isso parece não ser pertinente. Quer dizer, essa postura objetivista da economia se opõe em tudo e por tudo à postura da antropologia de restituir a subjetividade dos agentes na hora que eles também constroem o mundo em que estão, da maneira como eles representam esse mundo. Realmente, o museu me abriu uma possibilidade de trabalho que eu achei fantástico, né? E isso não me impediu de ter minhas atividades mais de cunho, digamos assim, mais político, mas não eram político no sentido mais restrito, no sentido mais amplo. Acabei, como eu relatei, sendo chamado pelo movimento sindical para colaborar, e isso, então, que eu também imaginava fosse uma interrupção do trabalho intelectual, não. Nesse período, eu tive mil oportunidades de ver as coisas por dentro, enfim. Então foi isso, né? Então acho que a trajetória que eu consegui ter até agora foi melhor do que aquela que eu imaginava. Bom dia. De início eu quero agradecer ao José Sérgio e ao José Carlos também por essa entrevista cedida aos arquivos do MEMOV. Já tem quase 5 anos, foi antes da pandemia. E agradecer também ao PPGás, né, através da coordenadora Adriana Viana, pela colocação desse tema, né, dos assessores e pesquisadores e do arquivo do MEMOV em discussão dentro das atividades do programa. Eu continuo, apesar de aposentado, continuo vinculado ao PPGás, com uma grande quantidade de orientandos, e nesse semestre estou atuando na Universidade Federal da Bahia, dando um curso na pós-graduação. Em função disso, não pude participar presencialmente da atividade, mas gostaria muito de fazê-lo, né? Dentro do compacto que o Zé Sérgio apresentou, com algumas falas extraídas dessas entrevistas, eu falo bastante de companheiros e da professora Lígia também, que foi referência importante para mim, né? Acho que é momento, talvez, de complementar isso, fazendo algumas referências também a pessoas, figuras ilustres, né, que foram também pessoas que abriram caminho e incentivaram a fazer a trajetória em antropologia.
né? Primeiro de tudo, Roberto Cardoso de Oliveira, né, que Otávio mencionou já na coisa também, Moacir e Zé Sérgio, enfim, ele está sempre aparecendo. Roberto Cardoso foi meu orientador de doutorado, de certo modo me passou os seus materiais e ensinamentos em relação ao ticuna, povo indígena com o qual eu trabalhei, e em uma ocasião que eu estava fazendo campo também, ele visitou os ticunas e teve a oportunidade de me ver em campo, né? E também trocarmos muitas impressões sobre quanto os ticunas haviam mudado naqueles quase 20 anos que transcorriam da última viagem dele, né? Eu fui orientando dele, como eu mencionei, né? E no Museu Nacional fui orientando de Otávio Velho, que foi o primeiro, a primeira tese do programa a primeira dissertação de mestrado, do programa de pós-graduação em Antropologia Social, exatamente orientada pelo mesmo Roberto Cardoso, mas construindo determinadas linhagens em relação a isso, né? E eu lembro também que a minha primeira orientação de mestrado foi de Antônio Carlos Souza Lima, também, de certo modo, fazendo uma certa conexão, uma linha de pesquisas dentro dessa temática indígena e de fronteira, né? Eu acho que lembrar também dessas linhagens, entre aspas, né, não poderia ser algo muito fechado dentro das patrilinhagens, mas também a influência de figuras femininas foi muito grande dentro desse trabalho. Eu mencionei anteriormente, né, na minha entrevista, longamente a Lígia Sigot, que foi uma influência definitiva, me trazendo ou me sinalizando o caminho do museu quando eu era estudante de Sociologia da PUC também. Depois mencionaria também a professora Geralda Seifer, colega, que foi dentro do PPGás, embora bem mais, vamos dizer, sênior, já tinha defendido seus trabalhos há muito tempo, integrava o PPGás há muitos anos, quando eu vim me incorporar, mas foi uma pessoa importante também nas discussões sobre relações étnico e raciais dentro do programa. Partilhávamos bibliografia, partilhávamos cursos e durante muito tempo fizemos uma verdadeira dobradinha em relação a abordar as relações interétnicas via os estudos com indígenas, no meu caso, e no caso dela com o estudo das populações afrodescendentes, né? Mencionaria também com destaque a professora Maria Luísa Fenelon Costa, do setor de etnologia, para o qual eu acabei passando como dentro de um concurso público realizado em 78, e a partir desse momento também um trabalho muito ligado às coleções e ao setor de etnologia. Heloísa, em um certo momento, deu cursos no PPGás e ela chegou a ser também professora titular, né? Dando sequência. O primeiro professor titular foi o professor Castro Faria, que também está dentro dessa linha de lembranças ilustres e fundamentais para o meu trabalho, né? Bom, eu acho que a inserção desses materiais e dessas trajetórias dentro do memória, ela deve nos colocar uma questão de natureza analítica, né? O que levou pesquisadores que estavam situados dentro de uma instituição muito reconhecida do campo científico brasileiro, e pessoas que estavam iniciando trajetórias de pesquisa, a, de certo modo, se envolver mais fortemente com os movimentos sociais e, algumas vezes mesmo, a colocar em risco, né, a sua própria trajetória, seus postos acadêmicos, o seu reconhecimento científico, porque essas coisas não eram bem vistas naquele contexto, né? Acho que
Para isso, nós temos que recuar um pouco a conjuntura política em geral, em que os trabalhos desses 5 pesquisadores foram realizados, que remete à ditadura militar no Brasil. Todos atuaram fazendo como estudantes, nesse período, toda a sua graduação, todo o seu mestrado e, em grande parte, os doutorados também foram realizados dentro do regime militar. Eu acho que isso é uma marca muito importante a ser observada. E se ela é certamente uma marca que define algumas limitações, né? Eu acho que os nossos objetos de pesquisa nunca foram muito midiáticos, né? Eram sempre objetos construídos cuidadosamente do ponto de vista científico e justificados através dessa temática mesmo, né? Mas acho que era importante ter em conta de que todos esses trabalhos, eles procuravam, de certo modo, responder à conjuntura que pesquisadores e estudantes e o povo brasileiro vivia dentro daquela conjuntura, né? Eu acho que a nossa proximidade sempre com camponeses e com indígenas teve a ver exatamente com isso, a ideia de buscar também criar outros caminhos para o Brasil, caminhos mais longos do que os caminhos que estavam sendo discutidos pelos que estavam na cena política naquele momento, uma cena política muito viciada, muito controlada, mas os nossos olhos estavam postos em outra direção, né? Refletindo exatamente sobre forças sociais que poderiam vir a abalar tudo aquilo, né? E eu acho que os nossos objetos de pesquisa foram todos conformados dentro da academia, tendo em vista desvelar, revelar, né, a potencialidade desses movimentos sociais. Acho que, no meu caso, questões um pouco diferentes dos estudos camponeses, né? Todos os etnólogos sempre pesquisaram os indígenas dentro de situações específicas de vivência dentro de postos indígenas da Fundação Nacional do Índio, né? Então, uma das coisas que me pareceu logo de início como um tema obrigatório era o tema do regime tutelar, quer dizer, o modo de dominação, para ser bem weberiano, que era executado e que era aplicado sobre os indígenas dentro daquelas circunstâncias. E, claro, dentro dessa perspectiva de construção de uma visão diferente em relação à etnologia, também surgia nitidamente um compromisso em apoiar aqueles indígenas que, dentro daquelas situações específicas, se mobilizavam para tentar obter direitos, o reconhecimento de direitos e, sobretudo, a defesa da terra, do seu território e da sua cultura. E eu acho que foram movimentos que marcaram a minha vida, né? Com certamente um investimento muito grande com os ticunas do Alto Solimões, a população com a qual eu fiz o meu mestrado e doutorado, e continuo até hoje a visitar e manter relação com eles, agora, felizmente, já numa outra sintonia, em que eu começo a orientar alguns estudantes ticunas também dentro dos seus trabalhos na antropologia, né? Eu acho que era isso, né? No meu caso, há mais proximidades em relação, dentro da etnologia, em relação à temática camponesa e compartilhamento de muita bibliografia, muitas orientações teóricas, e isso se tornou ainda mais explícito a partir do momento em que muitos dos meus orientandos começaram a pesquisar a região nordeste do Brasil. Houve mais de 10 trabalhos feitos por volta dos anos 90 e 2000 sobre povos indígenas do Nordeste, que eu acho que hoje já tem uma visibilidade bem grande no cenário nacional das pesquisas etnológicas.
Eu acho que talvez fossem essas as questões que eu tenderia a levantar aqui, para que se reflita um pouco sobre o papel duplo do pesquisador em campo, né? Ele é um papel de ser um veículo do conhecimento científico, um etnógrafo cuidadoso, um elaborador teórico também rigoroso, mas também surgem compromissos sociais muito diretos, compromissos que advêm da própria pesquisa de campo e que levam o pesquisador a conviver e a partilhar com esses indígenas de ações muito distintas do universo estritamente acadêmico. E eu acho que, para isso, que a antropologia precisa, a meu ver, se preparar, né? Acho que metodologicamente, teoricamente, para fazer uma virada em relação aos modelos clássicos e coloniais, né, de exercício da ciência. Obrigado.